Boa noite a todos. Alguns já participaram de 3 edições, é isso? Hoje é a 4ª edição e tem gente que veio em todas. Bem legal. Boa noite, Ilan. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos. Pessoal, tem uns lugares aqui na frente, se quiserem sentar por aqui. Prometo que eu vou tentar não cuspir em ninguém. Acho que eu vou andar, não vou chutar ninguém também. Bom, queria reforçar o agradecimento à FENAC e agradecer a você, Ilan, por ter aceitado o convite. E vindo para cá, eu pensei que essa parceria já dura mais de 10 anos. Então, num mundo em que cada vez mais as coisas são descartáveis, uma parceria que dure mais de 10 anos, já são uns 12, 13, me faz bem feliz. Sim, o meu prazer é todo meu. Bom, primeiro vou instigar o Ilan a falar um pouco da história dele, a pessoa, os desafios, a escolha de profissão, conciliar a paixão com o empreendedorismo. Então, Ilan, você, ao meu ver, a sua maior paixão é a música eletrônica. Uma das, né? Tem o Arthur que está para chegar, a Letícia, então, uma das paixões. A qualquer momento, o Ilan pode se tornar pai. Então, tomara que não aconteça agora, seja aí. Até as 8h30 dá para esperar, eu acho. Então, como que você travou contato com a música eletrônica e isso se tornou um hobby depois da sua profissão? Legal, uma história até meio longa, acho que já pode dar aí o bate-papo inteiro. Na verdade, eu sempre gostei de música, desde criança, assim, eu sempre quis tocar um instrumento, fiz aula de piano, fiz aula de guitarra, fiz aula de bateria, mas nunca consegui tocar nada. E desde criança, assim, eu sempre gostei muito de colecionar músicas. Então, na época que lançaram o CD, qualquer pessoa ia viajar, eu pedia lá um CD X, um CD Y. Eu até acompanhava bastante na BIS, uma revista de música que tinha aqui no Brasil. Então via lá os lançamentos, não escutava, não sabia exatamente o que era, mas pedia para as pessoas trazerem os CDs. E daí comecei, nessa época, a travar contato com diferentes tipos de música, desde música brasileira, rap, rock, alguma coisa também de música eletrônica nessa época. E até quando eu tinha assim uns 10, 11 anos, eu era meio que o DJ de todas as festinhas americanas, né? Aquelas festinhas que, não sei se tem hoje em dia na festa americana. Então tinha a playlist de músicas lentas e playlist de músicas rápidas. Não, eu era muito organizado. Eu tinha fitas e mais fitas. Tinha fita só de música lenta, uma lenta, uma rápida, 2 lentas, uma rápida, ia lá e ficava meio que fazendo o som assim de todas as festas. Fita cassete, eu acho que tem alguns aqui que nunca usaram ou talvez nunca tenham visto, fora uma foto na internet, né? Exatamente. E eu peguei, em relação à música eletrônica, eu sempre tive muito preconceito, assim. Eu achava que música eletrônica era meio aquele poperô, uma coisa meio jovem pan, uma coisa realmente, sei lá, ruim, descartável. E aqui em Curitiba nasceu um clube que é a Rave Night Club. O Gustavo Conte, que era um dos donos desse clube, hoje em dia ele é dono do Arunc, que é aí um dos melhores clubes do mundo. E eu peguei, na verdade, o meu primo foi numa festa, ele foi lá, gostou e me chamou e falou, vamos lá. Eu falei, não, isso aí é coisa de viado, isso aí não vai dar certo, eu não vou. Eu fui, meio que gostei, assim, entendi, vi que dentro da música eletrônica você tem muitos gêneros diferentes. É como você pensar assim, nessa música mais orgânica, você tem lá, sei lá, um pagode, um axé, um heavy metal, e dentro da música eletrônica você também tem isso. E lá na rave era interessante que tinham 2 pistas. Então você vinha um pouco dessa diferença, um som um pouco mais comercial na pista maior e um som mais underground na pistinha. Que era o Inferninho. Aquilo que o Leozinho tocava. Sim. E eu peguei, comecei a frequentar lá direto. Chegou uma época, eu acho que era tipo quinta, sexta e sábado, assim. E ia lá, gostava, assim, a gente não tinha muito acesso à música, o Leozinho às vezes gravava um CD, eu ficava escutando no carro. E chegou um dia lá, o Leozinho, que se tornou meu amigo, ele falou pra mim, olha, eu fico tocando aqui toda quinta, sexta e sábado, da meia-noite às 6 que ele tocava nessa pista, pô, precisa de mais DJs. O que você acha de começar a tocar? Eu achei uma ótima ideia. Eu me juntei com o
Rafael Gadotti, a gente fez uma vaquinha e a gente comprou um par de toca-disco e um mixer, que é as ferramentas básicas que um DJ precisa para se apresentar. Nessa época a gente não tinha muita instrução, eu lembro que o Leozinho foi lá, ensinou algumas coisas, o Edson Nunes, que tocava na outra pista, também foi lá e ensinou algumas coisas, e nessa época até um outro amigo, o Rafael Araújo, também começou a tocar. O Araújo ele já tinha um ouvido musical, em uma semana ele já estava dominando a técnica que o DJ precisa para fazer sua apresentação, que é de você sincronizar as músicas e mixar. O Gadotti, mais ou menos em um mês, já estava assim, e eu era muito ruim. Eu errava tudo, eu não conseguia acertar, mas eu era bastante persistente, assim. Até eu lembro que às vezes a gente, na minha casa, eu acabei montando um estúdio, a gente ficava gravando umas fitinhas, daí lá tava gravando nós três, daí um mixava, o outro mixava, daí quando eles olhavam que eu ia mixar, puta, vai destruir a fita, né? Mas tudo bem. E foi até bem interessante, porque eu acho que eu estava ali praticando, eu estava tão mergulhado naquilo, mas eu não estava tendo um foco direito, assim, eu não estava conseguindo realmente ver as ferramentas que eu precisava para tocar. Quantos anos você tinha nessa época? Isso foi em 2001. E daí, em 2000. Eu peguei e eu saí de férias, Natal, Ano Novo, eu fiquei mais ou menos 10 dias lá sem praticar, e eu voltei, parece que foi meio um estalo, assim, eu distanciei daquilo e voltei, comecei a sincronizar, comecei a melhorar ali a minha técnica. Eu acho que eu fiz muito diferente do que muitos DJs fazem hoje em dia. Hoje em dia é muito mais fácil você ter acesso às músicas, aos equipamentos, então às vezes o cara vai lá e em um mês ele já quer lançar a carreira dele. E eu não, eu me segurei bastante, eu fiquei por muito tempo praticando, eu queria realmente quando eu subisse no palco para fazer a minha primeira apresentação, eu estivesse dominando realmente e eu não fosse errar nada ou fosse errar muito pouco. Então foi aí meio que o começo de tudo, até, isso foi acho que 2000, 2001, 2002, eu fui para a Inglaterra e fui fazer um curso lá de produção musical e de discotecagem, que acabou abrindo bastante ideias assim para mim e acabou abrindo bastante portas no final das contas. Legal, bom, eu que conheço um pouco mais da sua história, sei que a prática do nosso método, do método De Rose, influenciou bastante o seu jeito, a criatividade e também o seu modelo de negócio. E você começou a praticar o método quando voltou da Inglaterra, foi isso? Foi exatamente. Eu fui lá para a Inglaterra, eu fiquei 4 meses, eu voltei, e esse meu amigo Gadotti, ele estava praticando numa unidade que tinha, que era das Mercedes, exatamente. Ele, não, pô, é um negócio irado, é bem legal, não sei o que, vamos lá. Até, na época, não sei como é que está hoje em dia, mas você não sai realmente fazendo a aula mais completa, você faz uma aula... A aula de iniciantes, para aprender os fundamentos. Que facilita também, né? Para você realmente não chegar lá e ficar perdido com tanta informação. E essa aula era muito legal, era um professor assim que, tipo, ele forçava a gente bastante. Eu saí da primeira aula, assim, eu tava, tipo, todo doído, assim. Liguei pro Gadotti e falei, nossa, o que você fez comigo? E foi meio paixão pela primeira vista, assim, realmente, a partir dali eu comecei a praticar. Até era bem legal que eu fazia uma aula que era das 3 às 4, então eu ia lá fazer essa aula e eu estava todo energizado, todo empolgado, ia para casa e ficava produzindo e fazendo novas músicas. Eu peguei, um tempo depois que eu voltei da Inglaterra, a gente trouxe um DJ russo aqui para Curitiba. Ele veio fazer uma tour no Brasil inteiro. O nome dele é Andrei e ele toca com alcunha de Android. Então ele é russo, mas ele estava na época morando no Canadá. Ele veio, ficou um tempo aqui, até eu acho que eu me lembro que a gente estava indo para Santa Catarina, estava na estrada, ele virou e falou assim, olha, poxa, você já fez lá teu curso de discotecagem, de produção, você é um bom DJ, um bom produtor, por que você não, de repente, não faz uma escola, alguma coisa aqui? Daí eu, tipo, não sei, achei uma ideia meio maluca, assim. E ele, daí depois, semanas depois ele comentou, falou, ó, a gente tinha um amigo em comum, que é o Henry, ele toca como David the Drummer, e falou assim, ó, a gente conhece esse DJ, ele é nosso amigo, ele é um cara famoso aqui, era bastante famoso em Curitiba e também em São Paulo, falou, ó, vamos trazer ele pra cá, vamos fazer meio que um curso de uma semana, alguma coisa. Eu achei mais fácil, né, em vez de realmente abrir uma escola, uma coisa realmente que ia depender de apostilas e tudo mais,
a gente pegar e fazer um curso de uma semana seria relativamente simples. Daí a gente sentou, meio que fez um plano de negócio, fez algumas reuniões e esse curso acabou nunca acontecendo. Mas ele meio que plantou ali plantou uma semente. Até acho que é interessante assim que várias vezes, sei lá, às vezes eu fazia coisas que eu achava, isso aqui não vai servir para nada, mas daí realmente as coisas iam se encaixando. E meses depois, o Adriano, que a gente tinha se formado junto em administração, ele comentou comigo, ele me chamou e falou, minha irmã casou com um norte-americano, um cara de Nova York, um cara que faz cinema, e eles estão vindo para Curitiba para abrir uma academia de cinema. Eu, que legal. Daí ele, você trabalha com áudio, com produção musical, não quer fazer a parte de áudio da academia de cinema? Eu, vamos conversar, acho que de repente pode acontecer. Quando eu cheguei no galpão, que era ali perto do moinho, ali no Rebouças, eu cheguei no local assim, né, eu vi uma parte atrás, ali que tinha 2 salas, e meio que tipo, lembrei da escola que eu tinha feito lá em Londres, vi que era bem parecida a estrutura, e meio até joguei a ideia na hora, pô, será que tipo, vocês não querem sublocar essa sala, a gente faz aqui um curso de discotecagem, de produção musical, e claro que eles acharam uma boa ideia, tinha aquele espaço ocioso. A partir disso, a gente foi uma coisa meio de início, assim, meio na loucura, assim. Hoje em dia eu tô começando um novo negócio e, pô, tô fazendo com um embasamento realmente muito maior. Então lá, assim, a gente, putz, legal, a gente conhece o conceito, interessante, vamos fazer. Eu chamei outros 3 amigos, que eram o Gadotti, o Araújo, que tinha começado a tocar comigo, e o próprio Leozinho, para serem meus sócios. A gente pegou, e a gente era muito amador. A gente era, tipo, por exemplo, a gente fez lá o primeiro folderzinho, não tinha nem o nome dos professores. Os professores eram os principais DJs da cidade, seria uma coisa que chamaria atenção. E não tinha lá, a gente não tinha um telefone fixo, então eu ficava o meu celular nesse flyer. Tinha gente que ligava à meia-noite, tinha gente que ligava às 6 da manhã, pedindo informação, e eu lá, explicando, falando. A gente não tinha site, não tinha realmente nenhuma ferramenta. E a gente pegou o método em si, a gente começou meio que a desenvolver sentindo meio que na aula. A gente fazia várias reuniões, discutia ali o que ia acontecer, a gente preparou basicamente o primeiro mês de cada um dos cursos, mas quando realmente começou a aula que a gente começou a perceber o que a gente podia melhorar. Até foi bem importante para mim, porque eu comecei a praticar o método de Rose, e passou um tempo, eu fiz o curso para me tornar instrutor. Não cheguei a me tornar instrutor, mas esse curso foi um grande... quebrou barreiras para mim, assim. Eu sempre fui um cara muito tímido, eu nunca, sei lá, me imaginava como eu estou aqui conversando com vocês, né? Era aquele cara meio fechado, não falava muito, né? Ficava ali mais ouvindo, mais pensando nas coisas. E quando eu fiz esse curso, né, ia lá e me expunha, vai lá, você tem que ministrar tal coisa. Tá. Então meio que foi quebrando esse tipo de coisa. E o legal também todo o ferramental nesse curso de formação de instrutores que eu aprendi. Então, a maneira realmente de formar uma rede, que mais também, os métodos de ministrar, pedagógicos, didática. Exatamente, tudo isso realmente fez muita diferença. E eu sempre, toda hora, estava realmente fazendo paralelo e trazendo isso para dentro da IMEC. Bom, para quem chegou agora, meu nome é Ricardo Poli, eu sou diretor da unidade Centro Cívico do Método de Rose. Esse evento, o Método de Rose convida, é um bate-papo feito regularmente, mensalmente, ou bimestral, na verdade, com alguém que seja referência na sua área. E hoje estou entrevistando o Ilan Krieger, DJ, produtor musical e multi-empreendedor. Daqui a pouco ele vai mostrar o outro lado da vida dele, que é a aventura pelas montanhas. Já conquistou 4 cumes, os cumes mais altos de continentes diferentes. E Ilan, nessa época que vocês começaram e que surgiu a IMEC, a Academia Internacional de Música Eletrônica, na época tinha Curitiba. Exatamente. Quando expandiram, suprimiram Curitiba. Exato. Houve um boom mundial ou nacional de procura pela música eletrônica. Vocês acompanharam uma onda, surfaram essa onda, ou vocês que geraram uma onda aqui em Curitiba? Não, eu acho que assim, a gente levou meio que sorte. Porque assim, até 2004, quando a gente fundou a IMEC, a ferramenta que os DJs usavam para se apresentar era o vinil.
Então, o vinil é super complicado, você não tem basicamente nenhuma fábrica no Brasil, tem uma só e a qualidade é horrível. Então, todas as músicas que você vai tocar são importadas. Então, o que eu fazia na época? Eu entrava lá no site, escutava lá um previewzinho lá de 30 segundos, mandava vir o disco. Eu só tinha, meu orçamento era só de 4 discos por semana. Eu não podia comprar mais. Hoje em dia, eu sei onde baixo, sei lá, 100, 200 músicas aí, acaba sendo bem mais barato mesmo se você for comprar os MP3. Então, eu tocava com vinil, eu pedia os discos, chegava lá demorava 2, 3 semanas para chegar. Quando a gente começou a escola, então as pessoas não usavam essa ferramenta, então a gente não pensava, putz, será que vai ter muita gente que vai querer? A primeira turma foi um sucesso, a gente lotou todas as turmas, até a gente brincava assim, vamos fazer uma turma after hour, começando meia-noite, começando 2 da manhã, e a gente se perguntava, será que realmente isso vai perdurar? E foi bem interessante que ali, meses depois que a gente abriu a escola, eu fui na Music, que é um clube que tinha aqui em Curitiba, e eu fui ver lá um DJ se apresentar, que era o Renan Catania, um dos tops DJs mundiais. Argentino. Exatamente, argentino. E ele começou a tocar com vinil, e chegou uma hora que ele pegou, colocou lá o CD e começou a tocar com CD. Eu olhei e falei, não, meu Deus, o que aconteceu? Tipo, eu achei na verdade uma coisa ruim, porque eu tinha preconceito em relação a isso. Eu quando eu via um DJ naquela época tocando com CD, eu ia lá assim na festa, olhava, não, Rick, cara, o cara tá tocando com CD, Rick, você acredita? Não, vamos sair da pista aqui. Que eu tinha aquele preconceito, DJ que era DJ, o cara tinha que realmente se apresentar com um vinil. E como realmente mudou, isso facilitou, né? Abriu as portas, hoje em dia a gente tem muita gente no interior do Brasil que toca super bem, produz super bem, então a internet realmente facilitou. Eu não acho que a IMEC assim, fez realmente uma onda, mas a gente estava parte desse movimento, assim. Até bem interessante, várias vezes eu ministro palestras, workshops dentro do Rio Music Conference, que é uma conferência que eles são baseados lá no Rio de Janeiro, mas eles fazem as regionais que rodam aí basicamente o Brasil inteiro. E das regionais, Curitiba é sempre a maior. É um polo expressivo dentro do Brasil. Exatamente, eu acho que o clima, não só a IMEC, mas tem uma outra escola, a Yellow, acaba ajudando realmente a dar essa base mais conceitual, técnica para as pessoas que querem desenvolver a profissão. Bom, explica pra gente qual que é a diferença entre o curso de discotecagem e o curso de produção musical. Legal. O DJ, ele é como um chefe de cozinha. Ele tem lá os seus ingredientes, que são as músicas, e ele mistura essas músicas para apresentar para uma audiência, para uma plateia. No geral, o DJ, ele não é produtor, ele não faz aquelas músicas, ele toca a música de outros artistas. O produtor musical já é um trabalho um pouco diferente, ele tem lá o seu estúdio, que hoje em dia é muito mais simples, você basicamente tem um computador, tem uma placa de som, uma caixa, e você já pode estar produzindo as suas músicas. Então, no curso de DJ... Um notebook que suporta assim, a configuração. Pode ser, com certeza. Então, no curso de DJ, vai aprender essa arte da discotecagem, como que você monta o seu repertório, a técnica de mixagem, como é que você constrói um set, e por aí vai, tanto a parte também de profissionalização. No curso de produção musical, a gente já ensina a parte de música, percepção rítmica e um foco no software realmente para a pessoa pegar e poder desenvolver. Eu acompanho você no Facebook e vejo que mais ou menos uma vez por dia ou a cada 2 dias você posta algo relativo a um novo software, e é infinita essa produção de softwares. Pessoa que fica um mês sem pesquisar fica para trás. Eu acho que tem uns dois lados, assim. Acho que assim, é legal, claro, ficar buscando coisas novas. Acho que a gente é meio inquieto, assim, né, de procurar novidades, mas isso pode ser às vezes um problema, assim, porque acho que é importante você pegar e realmente se aprofundar em um ponto. Não adianta eu pegar aqui e começar a cavar para tentar encontrar água, já pular para um outro ponto, Eu tenho que me concentrar aqui para realmente cavar, encontrar a água. E claro, às vezes de repente não é água de melhor qualidade, daí você vai lá, prova dessa água, putz, mas pelo menos foi lá e realmente foi a fundo naquilo.
Eu, assim, gosto bastante dessas coisas de novidade. Eu tenho o meu blog desde 2008, eu tenho o meu canal no YouTube também com mais de 300 vídeos, mas às vezes eu tento me segurar um pouco, assim, dessas coisas das novidades, e eu vejo muitas vezes um cara que é um DJ, um produtor famoso, de sucesso, às vezes ele usa uma ferramenta lá que foi lançada há 10 anos, só que ele ficou mestre naquilo e ele tira o melhor proveito do que ele tem realmente na mão. E voltando à questão dos cursos de formação, somando cursos de discotecagem, de produção musical, quantas pessoas você já habilitou, já formou até hoje? Tem ideia? Putz, isso é uma pergunta bem boa. A gente sempre fazia esse cálculo, acho que a última vez estava em 6 mil. Eu acredito que mais ou menos uns 8, 10 mil pessoas já passaram pela escola, que hoje em dia a gente tem 6 sedes. Tem lá Porto Alegre, Florianópolis, Balneário Camboriú, Joinville, Curitiba e Campinas. Então Curitiba é a maior de todas, mas a gente tem lá Porto Alegre, bastante gente, e Campinas também. Qual 6 mil pessoas aproximadamente. Bom, e a sua família, como que reagiu ao fato de você não seguir uma carreira tradicional e chegar em casa e dizer para os pais, bom, resolvi ser DJ? Pois é. Eu acho que no geral, assim, meus pais aceitaram super bem, apoiaram. Eles tinham sempre, claro, uma preocupação, porque, sei lá, você está na noite, né, tem aquela coisa, à noite todo mundo acha que é farra, que é bagunça, não leva realmente as coisas a sério. Mas, acho que o apoio dos meus pais sempre vieram, por exemplo, de eu ir para a Inglaterra fazer curso, eles viam realmente que eu estava especializando naquilo e indo fundo. Eu acho que uma coisa também que ajudou, que deu a base, foi a própria escola. Eu tinha tido já, empreendido outros negócios, e a escola foi diferente, assim, basicamente a gente criou ela quase sem investimento inicial. Eu me lembro assim que a gente juntou ali um pouco de dinheiro, juntou os equipamentos e fez a coisa girar basicamente do nada, assim. Então, acho que em relação a isso eles ficaram bem felizes, assim, de ter conseguido construir uma coisa e ter aplicado também tudo que eu tinha aprendido no meu curso de administração. E daqui para frente, novos projetos, você recentemente vendeu a sua parte da IMEC, continua parceiro, amigão dos ex-sócios, e o que você está bolando? O que você já pode adiantar para a gente? Legal, eu fechei esse ciclo de 10 anos e eu senti que eu queria mover, que eu queria realmente fazer outras coisas. Eu acho que isso é bem comum atualmente, né? As pessoas vivem muito mais, então até, por exemplo, o Raul Boesio, corredor de Fórmula 1, atualmente ele é DJ. Então acho que as pessoas podem realmente mudar e podem fazer outras coisas. Eu estou com um projeto bem legal, é um projeto de coworking. Já ouviram falar nesse conceito de coworking? O coworking nasceu dessa coisa da era pós-digital. A gente está tão acostumado, tão conectado com a internet toda hora, então as pessoas começaram a trabalhar em casa, elas têm lá a sua rede, mas ela não tem uma pessoa do lado dela que entende do que ela está fazendo, ou uma pessoa que faz uma coisa completamente diferente que ela pode ajudar ela. Então, eu me juntei com um grupo aqui de Curitiba que é o Radiola. Eles organizam festas, eles também têm um selo, eles têm uma casa que tem 6 estúdios dentro. Então a ideia é fazer um coworking com foco em música. E até é bem interessante porque até pouco tempo atrás o DJ basicamente ele fazia tudo. Ele lá fazia de repente a logo dele, arranjava alguém para fazer as fotos, escrevia o release, fazia a divulgação e tudo mais. Mas isso caiu por terra. Então hoje em dia o DJ, o produtor musical, está num nível de profissionalização que precisa realmente de outras pessoas ajudar, e essa é a ideia. O lugar que a gente vai fazer é um lugar super diferenciado, até eu não posso falar para não dar problema nenhum. A gente está realmente tirando agora o nosso alvará de construção, mas a gente também montou esse projeto inteiro com containers. Então é uma estrutura com containers, acaba sendo uma obra super limpa, super rápida de fazer, e eu estou realmente bem animado. E até, eu acho que interessante, que eu peguei realmente tudo que eu aprendi nesses últimos anos, tudo que eu acertei, o que eu errei, com certeza eu errei muito, e estou realmente colocando esse conhecimento nesse novo empreendimento.
Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas relativas à discotecagem, produção musical, e depois passaremos para a segunda parte, para as altas montanhas. Mas antes disso, eu gostaria que você falasse um pouco da maratona que você está fazendo. Está no meio de uma maratona, conta aí como que está sendo. Então, eu sempre tento, sei lá, inventar coisas novas, diferentes, que sejam criativas. Eu acabei meio que juntando duas coisas. A minha esposa está grávida, está com 9 meses, né? O Rick já comentou, e a gente pegou, passou boa parte da temporada ali em Balneário Camboriú, e a gente decidiu voltar para Curitiba para esperar realmente o Arthur nascer. E eu vi, vou ficar em Curitiba, tem um carnaval, tem tudo. Eu já imaginei que quando ele nascesse eu não ia conseguir fazer mais nada, né? Ia realmente parar a minha vida para cuidar dele. Eu acho que é bem injusto isso. Então meio que eu olhei, calculei ali que daria para começar de repente no dia 9 e fiz essa maratona de fazer em 30 dias, fazer uma música por dia. Eu assim, estou muito animado mesmo. Eu ontem não consegui fazer, porque eu fiquei meio gripado, mas essa coisa realmente daquela continuidade, de você repetir. Eu estou meio viciado, assim, eu não consigo fazer mais nada. Eu quero realmente todo dia voltar para o estúdio e produzir novas músicas. Até, claro, eu também percebo algumas coisas. Estou conseguindo produzir mais rápido, com mais qualidade, estou tendo uma percepção. Também como você faz uma sequência, você percebe alguns erros, alguns processos que você fez e você consegue corrigir nas próximas. Só que tem um lado ruim também. Pensa assim, quando você está lá no estúdio, a tua vida na verdade é fácil, porque o teu objetivo é só fazer aquela música, só terminar os elementos, mixar, mas né, a vida tem muitas outras complicações, muitas outras coisas que giram realmente em torno, e eu não sei se eu faria novamente esses 30 dias aí. Se você conseguir praticar durante, eu te apoio, praticar o método. Bom, pessoal, que dia da maratona que está? Eu estou no 17º dia. Faltam 13 dias e 13 músicas. Então eu abro para perguntas, se alguém quiser tirar alguma dúvida sobre a área de atuação profissional do Ilan, ou fazer alguma outra pergunta relativa a algum outro aspecto que ele tenha citado durante a sua fala. Ninguém tem dúvida? Bom, e hoje, Ilan, quem quiser ver você tocar, aonde que deve ir? A minha próxima apresentação aqui em Curitiba vai ser no Arunk Day Festival, que vai ser lá na Pedreira. Vai ser uma mega festa, são 40 DJs, 4 pistas, e até é uma festa diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Uma festa basicamente quase no centro da cidade, é uma festa que começa meio-dia e termina meia-noite. Não sei do horário que eu vou tocar, mas todos convidados aí para comparecer. Então, agora passamos à segunda parte, no momento em que você quiser começar a mostrar as fotos, e tem até um vídeo, mas antes tem a introdução. Como surgiu o projeto de subir os 7 cumes, o maior de cada continente? Então, foi uma coisa completamente assim, sem querer, e foi muito claro por influência do meu pai. Faz mais ou menos aí uns 20 anos, 20 e poucos anos, o meu avô ele morreu de problema no coração. Então isso foi meio, acho que um baque para o meu pai. O meu pai, quando ele era jovem, ele nadava muito, ele chegou a ser comparado com o Mark Spitz, né, que ele foi num campeonato brasileiro, acho que ele ganhou 8, 9 medalhas de ouro. Era uma época que o Mark Spitz tinha também ganhado 8, 9 medalhas de ouro no Mundial. Mas ele casou, filhos, meio que parou. Então quando meu avô morreu, eu acho que ele percebeu, eu preciso me mexer, eu preciso começar a fazer alguma coisa. E ele voltou a nadar, e não sei quem, acho que um amigo dele convidou ele para ele fazer uma expedição até o campo base do Everest. Então ele foi, gostou realmente daquilo e colocou na cabeça que ele ia fazer os 7 cumes. Os 7 cumes são as montanhas mais altas de cada um dos continentes. E ele voltou e ele me convidou. Falou, eu tô indo, vou fazer o primeiro agora, que é o Kilimanjaro, que é o mais alto da África. Você quer ir junto? Eu nunca tinha subido nenhuma montanha. Eu falei, quero, vamos. Não tinha ideia do que era, completamente amador, assim. Você contar para alguém que realmente escala, o cara vai falar, não, sobe aqui primeiro, aqui na tua cidade. Morro do Canal. Exatamente, depois você vai pensar em fazer os 7 cumes. Mas
para mim foi interessante também, porque eu realmente peguei essa ideia, comecei a treinar mais, comecei a subir as montanhas aqui em Curitiba até... Eu me lembro que a primeira montanha que eu fui subir foi com o pessoal do Método, foi, acho que num domingo a gente foi subir o Pico Paraná. Então a primeira montanha é a montanha mais alta aqui da região do sul. A gente resolveu subir, foi muito legal, foi uma coisa assim, tipo... acho que a gente saiu, sei lá, às 6 da manhã, voltamos meia-noite, aquele de você chegar em casa quebrado, assim, botar as pernas para cima, e realmente meio forçado eu vi que era aquilo que eu queria fazer, que eu ia realmente seguir e continuar fazendo. E eu acho que o legal da montanha também é que a montanha é aquela coisa, sei lá, onipresente, está lá há milhões de anos, vai estar ainda há milhões de anos lá, e tem sempre uma força, uma energia em cada uma das montanhas que você vai. Você conhece o povo local, um pouco dos costumes, a comida deles e tudo mais. E essa primeira montanha que eu fui fazer, eu não consegui fazer o cume. O Kilimanjaro tem 5.800, eu cheguei mais ou menos até 5.000 e desisti. E eu fiquei puto da cara. Fiquei tipo, nossa, porra, fui lá, grana, investimento, treino, tudo mais, fui lá e não consegui fazer, como isso? Então isso me deu mais força para realmente eu treinar mais e prosseguir. E depois do Kilimanjaro, bom, Quer meio que seguindo aqui, eu vou meio mostrando.